Vamos lá, bora! Vamos ao que interessa e vamos inaugurar então a parte especial do direito penal. E começamos analisando os crimes contra a pessoa, que são naturalmente aqueles crimes que ferem de maneira direta ou indireta a condição de existência do indivíduo. Não raro que a nossa primeira análise, nós nos debruçaremos aqui, primeiramente nos chamados crimes contra a vida. Nosso primeiro ponto de embate, naturalmente, passa pela análise do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que é o homicídio. O homicídio eu sempre tenho o prazer de falar nas minhas aulas que, se você não sabe nada de direito penal, você pode chegar em casa lá e falar: mãe, aprendi alguma coisa de direito hoje na minha vida. Por quê? Porque o crime de homicídio, ele traz a conduta do matar alguém. Isso tudo é um tipo penal, matar alguém. E aí nós teremos a pena aplicado para quem mata alguém. Nós teremos aí uma reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. Isso aqui parece muito simples, mas é claro que não o é. É claro que você precisa trabalhar isso de maneira detalhada. Primeira coisa, quando a gente analisa esse tipo penal, qual é o objeto material? O que se está tutelando? Olha só, vamos colocar aqui. Qual é o objeto material da conduta relacionada aqui no artigo 121? Olha só, o que se está protegendo é a vida humana. Mas é a vida humana numa concepção extrauterina, a partir do nascimento com vida. Por quê? Quando a tutela se trata da vida intrauterina, nós não trabalhamos aqui com a figura do homicídio, nós trabalhamos com a figura do aborto. E o aborto que aparece para nós do artigo 124 para frente do Código Penal, vai até o 128, que traz algumas causas aí de aborto permitido no nosso ordenamento jurídico. Dito isso, a gente passa para a análise dos sujeitos. Quem que pode praticar homicídio? Qualquer pessoa. Então a gente tem como sujeito ativo, qualquer pessoa. E quem que pode ser sujeito passivo? Quem pode ser vítima de homicídio? Também qualquer pessoa. Exige-se alguma condição do sujeito aqui para que o crime se verifique? Como, por exemplo, lá nos crimes praticados por funcionário público. O crime só pode ser praticado por quem? Por funcionário público. Beleza? Então aqui tem alguma condição especial do agente? Não. Então a gente fala aqui que o crime é comum. Para que o crime aconteça, tem que ter alguma alteração do mundo, do meio físico? Como assim? O que é essa alteração do mundo físico? Tipo assim, tô entendendo. Relaxa. A alteração do mundo físico é aquilo que muda uma determinada situação.
Se eu tomo um tiro, furou a minha camisa, furou a minha pele, furou o meu pulmão, mudou o mundo físico? Mudou, porque antes eu tinha uma camisa inteira, porque eu tinha a minha pele sem furo, o meu pulmão funcionava. Sacou? Então, nesse caso, se eu tenho que ter a mudança do mundo físico, eu digo que eu estou diante de um crime que é chamado de crime material. Falou-se em crime material, você lembra o seguinte: ele depende do chamado resultado naturalístico para sua consumação. Tranquilo? Tá. E aí você pode pedir então para mim: professor do céu, como é que eu faço para saber então, ora as bolas, quando que um homicídio será simples? Quando que um homicídio é simples, meu amigo? Presta atenção no seguinte: nós temos aqui a classificação, posteriormente a gente vai ver homicídio qualificado, homicídio culposo e por aí vai. O homicídio, ele será simples sempre que ele não for qualificado. Ah, vá! Sim, ele será simples sempre que ele não for qualificado. Por isso que a gente fala que o homicídio simples, ele é residual. Se não for qualificado, ele será simples, residual. Se não serve para um, vai para o outro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ainda falando do homicídio simples. Nobre concurseiro, me responda a seguinte pergunta: o homicídio simples, ele é considerado um crime hediondo? O homicídio simples é considerado hediondo? Respondo de plano: não. Não. Esta é a nossa regra. Esta é a nossa regra. Olha só, presta atenção aqui. Vem comigo. Vem comigo, não perca sua concentração. Já tá ligado que isso aqui é um bagulho sinistro, né? Quando isso aqui aparece, você tem que sartar da cadeira. O que vai acontecer aqui? O homicídio simples, que eu vou chamar de HS aqui, ele só será hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Então, leva isso aqui contigo. O homicídio simples só será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então aqui a gente já está passando para você alguns bizus, alguns macetes que já te permitem resolver questão. Por mais simplório, por mais preambular que seja esse momento. Estamos ainda num momento embrionário, mas você já consegue gabarito, você já consegue conteúdo justamente para resolver questão nesse sentido. Vamos lá. Então a gente falou que o homicídio simples não é hediondo. Mas vamos lá. E no que diz respeito ao homicídio qualificado? E o homicídio qualificado? Vamos fazer a mesma coisa. O homicídio qualificado, ele é hediondo? E aqui nós vamos responder com segurança.
que sim, o homicídio qualificado é hediondo. E aí, olha só. Em todas as suas classificações. Tranquilo, meu amigo? Você tá bem aí? Eu espero que sim, porque até agora nós não entramos em pontos de discussões polêmicas. Falamos lá em vida extrauterina, falamos em classificação de crime hediondo. Então você já viu que o homicídio simples não é hediondo, mas o qualificado o é em todas as situações. Eu já quero colocar a carroça na frente dos bois. Minha pergunta, e que esses dias eu fui abordado até de maneira estranha nesse questionamento. Mas veja só, o cidadão me perguntou o seguinte: o feminicídio, professor, o feminicídio é hediondo? Eu falei, é. Ele debochou da minha cara. Ele deu aquele sorriso irônico assim, ó. Eu falei, o que foi, animal? O que você tá me tirando aí? Feminicídio, sim, é qualificado. Ele falou, então pega para mim a lei dos crimes hediondos e me mostra aonde que aparece escrito feminicídio. Eu falei, deixa pro pai. O que acontece? Vamos aqui, ó, vamos puxar a mesma pergunta. É hediondo? E você vai responder da mesma forma. Sim. Sim. Tá, mas quando eu abro o rol da lei 8.072/90, que é a lei dos crimes hediondos, você não encontra o termo feminicídio. Esquece, filho, esquece. A lei 8.072, ela é muito mais prática. Ela simplesmente faz menção ao homicídio qualificado. O homicídio qualificado, então, é um gênero. E todo gênero, ele tem as suas ramificações. Então a gente tem lá o homicídio mercenário, o homicídio que dificulta a defesa da vítima, o homicídio para garantir a execução ou a impunidade de outro crime, o feminicídio, o homicídio funcional. Porra, o feminicídio é uma espécie de homicídio qualificado. Então o feminicídio está aqui dentro, jovem. Não viaja. O feminicídio é uma espécie de qualificadora. Então não vai aparecer mesmo lá no rol da lei dos crimes hediondos expressamente o feminicídio. Por quê? Ele já faz constar homicídio qualificado. Um desdobramento, feminicídio. Beleza? Tranquilo? Olha que delícia! Que simplicidade! Vem comigo para a tela então. E vamos lá. Caso de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, coloco um aí, relevante valor moral, 2, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 3. O juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só, vem comigo aqui.
No artigo 121, parágrafo 1º, nós temos a figura do chamado homicídio privilegiado. Amigão, o que você vai lembrar? Tudo aquilo, olha só, me martirizando aqui. Tudo aquilo que é privilegiado é porque representa uma hipótese de redução de pena. E quais são as situações aqui que autorizam o privilégio? Olha só, as situações. Então nós temos lá relevante valor social, vou colocar mais para cima aqui. Relevante valor moral. E a última, logo após, vou colocar o termo correto aqui, dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Então perceba, ó, nós temos 1, 2, 3 situações que autorizam a ocorrência do chamado homicídio privilegiado. Então, uma situação que aconteça por relevante valor social é uma situação de animosidade coletiva. Então, você imagina um indivíduo que pratica um fato, que pratica um homicídio contra uma pessoa que traiu a sua pátria. Um indivíduo que está falando mal da coletividade e ele é morto para fazer valer esse sentimento de patriotismo. Valor social. Relevante valor moral é aquela questão de comprometimento e de violação a um interesse particular do sujeito que pratica o fato. Então, imagine a situação do agente que mata o estuprador da filha. Tudo bem? É um relevante valor moral. Ou aquele indivíduo que age dominado por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Eu quero chamar sua atenção aqui. É preciso que o indivíduo esteja dominado pela violenta emoção. Questões podem trazer influenciado. É o CESP e o UNB fazendo isso. Se aparecer influenciado, está errado. Então, ele deve estar dominado completamente por uma violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Então, pensa comigo o seguinte, o camarada pega a mochila dele para ir para o trabalho, ele vai, pá. Aí, calma, não vai achar que essa história é compatível com a sua. A hora que está no meio do caminho, ele fala, ih, carai, esqueci o celular em casa. Volta. Na hora que chega lá, você vê a sua esposa praticando uma cópula, te traindo com o seu melhor amigo. Azedou a farofa, né? Aí você já sabe. Você chega lá, você vai falar assim, que porra é essa aqui? O que tá acontecendo aqui? Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim, ai, não é nada disso que você tá pensando. E ainda dá uma piscadinha pro chifrudo. Porra, mano. Vai subir a temperatura do óleo que o camarada vai sentir o sangue borbulhar. O que ele faz? Ele pega a arma que ele tinha e já, logo após a violenta provocação, que foi a piscadela, ele finca-lhe chumbo na esposa. Nesse caso,
Homicídio privilegiado, dominado por violenta emoção. Logo após, percebam que nós precisamos ter esse elo, essa questão de imediatidade e a injusta provocação da vítima. Se reconhecido o privilégio, esse privilégio ele vai autorizar o seguinte. O privilégio autoriza a redução da pena de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Tranquilo? Então vem para cá para pegar o raciocínio correto. Reconhecido o privilégio, nós temos então a redução da pena de 1/6 a 1/3. Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos lá. Então nós temos aqui a presença desse tal homicídio privilegiado, que você já sabe que é uma causa de redução de pena. Show de bola. Vamos lá. Minha pergunta agora é importante para a gente ganhar cancha para aquilo que está por vir. Olha só. É possível? Quero que você me responda. É possível? É possível reconhecer o privilégio a um homicídio qualificado? Ó, minha pergunta, é possível reconhecer o privilégio a um homicídio qualificado? Volta para cá. O homicídio privilegiado é o quê? Ele está relacionado com situações pessoais do agente. Se ele está correlacionado com situações, com considerações pessoais do agente, nós podemos falar aqui o seguinte, ó. A natureza jurídica do privilégio é considerada como subjetiva. Entendo esta natureza jurídica subjetiva. É possível reconhecer esse privilégio, que você já sabe então que é uma causa subjetiva, porque está ligado com os motivos que autorizaram o agente a praticar o crime, com o homicídio qualificado? É possível. Toma cuidado. Mas eu vou te passar a visão agora de maneira que você jamais vai esquecer. Olha só. Então, o privilégio, ele é uma causa de natureza jurídica subjetiva. As qualificadoras, elas têm duas ordens possíveis. Elas podem estar ligadas com os modos ou meios de execução, ou ela pode estar relacionada com os motivos do crime. E aí eu vou te dizer o seguinte, a qualificadora que está relacionada aos meios ou modos de execução, elas têm natureza jurídica objetiva. As qualificadoras que tenham relação com os motivos do crime, motivação do crime, está ligado à pessoa. Se está ligado à pessoa, é subjetivo. Subjetivo do privilégio com o subjetivo da qualificadora não bate.
Não é possível. Logo, o privilégio ele tem compatibilidade com as qualificadoras de ordem objetiva. Bem importante você ter isso aí anotado. Tudo bem? Se indicar meio ou modo de execução, que é objetiva, ela é compatível com o privilégio. E agora, para que a gente possa arrematar, eu vou considerar aqui para os senhores o entendimento do STJ acerca do feminicídio. Em linhas gerais, o feminicídio consiste na conduta de tirar a vida de uma mulher em razão de menosprezo ou desprezo à condição de mulher ou em situação de violência doméstica. Quando o crime foi inserido no nosso ordenamento lá em 2015, esta qualificadora, ela nos levou a crer que ela era de natureza subjetiva. Por quê? Porque a mulher morre por ser mulher, pelo que nós depreendemos da letra da lei. Fazendo uma interpretação estritamente gramatical, a qualificadora seria naturalmente de ordem subjetiva, mas o STJ, seguindo um precedente do Tribunal de Justiça do DF, estabeleceu o seguinte, que o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva. Nesse aspecto, senhores, se o feminicídio ele é de ordem objetiva, ele guarda uma relação de compatibilidade com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o privilégio. Tudo bem? Então, hoje, para o entendimento de hoje, o feminicídio tem possibilidade de ser compatível com o privilégio. Tranquilo? Então fiquem ligados aqui, especialmente nas 3 situações que autorizam o privilégio, causa de redução e a compatibilidade deste privilégio com as qualificadoras. É isso aí, tamo junto.